Deus e na conexão, que agora vai, gente, agora vai. Porque hoje eu trago um convidado muito especial e competente para falar sobre os desafios do sistema rodoviário no Brasil. Robson Santana, ele é o atual superintendente do DENIT do estado do Rio de Janeiro e ele vai contar sobre seus projetos e as obras das quais ele está à frente. Ele que já passou por diversos estados desenvolvendo trabalhos muito importantes para a Robson. Olá, Robson. Boa Olá. noite. Como é que está a conexão agora? Ainda está cortando um pouco, mas vamos tentar. Eu reiniciei o modem aqui, estou com dados tudo ligado, mas eu vou falar pausadamente. Antes de eu entrar na live, tava normal. Agora, quando eu entrei, ficou ruim de novo. Mas espero que você esteja me escutando bem. Sim, eu consigo te ouvir bem. Como a gente reiniciou toda a live, para não perder o conteúdo, que eu sei que você tem de sobra, um conteúdo muito importante, Marlene, querida, seja bem-vinda. Eu quero fazer a apresentação do meu convidado da noite, gente. O Robson, ele é engenheiro, especialista em infraestrutura de transportes e rodovias, pós-graduado em gestão pública, é servidor público do Ministério da Economia, cedido ao DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, onde atualmente ele ocupa o cargo de superintendente do Estado do Rio de Janeiro. Ele é engenheiro orçamentista do governo do Distrito Federal, engenheiro no Estado do Rio, analista de construção e marketing do Grupo Gerdau. Ele ingressou, gente, na carreira de analista de infraestrutura do Ministério do Planejamento, através de concurso público, e ocupou os cargos de coordenador do grupo de trabalho de desapropriação, coordenador de engenharia e superintendente, substituto da Superintendência Regional do DENIT do Acre e Rondônia, coordenador geral hidroviário do Rio São Francisco, supervisor da unidade local do DENIT de Tatinga e superintendente regional do estado de Rio de Janeiro. Currículo vasto com muita experiência, não é mesmo, Robson? Você gostaria de falar alguma consideração inicial? Bom, primeiro, dar boa noite e agradecer a você por essa oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho e espero poder contribuir um pouco aí com a sua live. Eu que tenho que agradecer. E para a gente começar a live, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho frente a quando você estava no estado do Piauí como engenheiro da ONU. Engenheiro civil. Como é que foi essa experiência? Quais as ações Sim, que você desenvolveu? Foi um projeto bem legal que eu participei, capitaneado pela ONU, onde a gente conseguiu levar saneamento básico, né? Água tratada, coleta de esgoto e construção de unidades sanitárias em 36 municípios do Piauí, né? Então, isso foi no ano de 2006 e ainda nós estamos em 2020, mas 48% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada em suas casas, né? Então, no ano de 2020, nós estamos com esses números ainda, né? Essa semana deve estar votando no Senado Federal o marco regulatório de saneamento, que deve mudar um pouco esse cenário, né? Mas foi um trabalho fantástico lá no Piauí. Morei lá um ano, trabalhando no semiárido, num dos lugares mais pobres do Brasil, né? E tenho muito orgulho de ter esse trabalho no meu currículo. Falhou um pouco para mim sua resposta, mas eu consegui entender que ainda o estado do Piauí não se encontra com 100%, de água tratada. O seu trabalho hoje é um pouco diferente, né?
falta de área de saneamento. Eu queria também que você falasse um pouco sobre um estudo de viabilidade para a BR-356, que liga Porto Firme a Mariana, né, que vai ligar e vai diminuir 40 quilômetros. Uhum. Né? Gostaria também que você tecesse comentários sobre a viabilidade do anel rodoviário para a cidade de Viçosa. Tá. Começar pela BR-356, né, que é essa rodovia federal, ela inicia lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, e vai até São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. E passa por cidades importantes como Ouro Preto, Mariana, Viçosa, Muriaé, Itaperuna e Campos, né, no estado do Rio de Janeiro. E é uma rodovia que liga Belo Horizonte à Bacia de Campos, né, rodovia estratégica. E nessa rodovia, o único segmento dela que não é implantado é o segmento Mariana a Porto Firme, que o DENIT de Minas Gerais está entrando agora com o pedido desse estudo de viabilidade, que vai dar cerca de 50 quilômetros de implantação de rodovia, onde a expectativa é, se esse projeto for concretizado, for implantado, dele reduzir a distância de Viçosa, no caso, né, para Belo Horizonte, em até 40 quilômetros. Né? Então, hoje Viçosa a Belo Horizonte é cerca de 220 quilômetros, aí passaria a ter 180. Né? Então, esse é um projeto estratégico que vai encurtar a distância da capital mineira à bacia de Campos, né? E vai ser uma nova rota para esses produtos entre essas cidades. Né? Então, é um projeto que eu acho que é muito importante e que tem tudo para se tornar viável, né? Para atrair investidores e se tornar viável. Posso seguir na questão do anel rodoviário? Ficou alguma dúvida? Não, Você quer falar alguma coisa? não, eu gostaria só de saber se tem data para ser implantado. Não. Como que Que fase funcionam os que está, projetos? que está ó. Os projetos, primeiro, ele entra no estudo de viabilidade, né? Aí, esse projeto, sendo viável, vai para a elaboração do projeto executivo, e daí que vai para a licitação das obras, né? Então é um processo. Nós estamos falando agora do primeiro passo para esse processo, para a gente chegar à conclusão desse empreendimento, né? Então todos os empreendimentos são tratados dessa forma. Tem o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? Depois o projeto executivo e após isso as obras propriamente ditas, né? E esse trâmite, assim, você pode precisar de quanto tempo que leva? Tem uma regra? Depende da magnitude da obra? De de um empreendimento desse vai depender muito da questão de disponibilização de recurso, né, do apelo do empreendimento, né, quando por exemplo, uma rodovia que já é implantada, que tem altos índices de acidentes, aí o apelo é maior, né, então, mas num caso de uma implantação dessa, eu acho que passaria aí em torno de 6 meses a um ano para o estudo de viabilidade, mais um ano de elaboração de projeto. E daí, como um empreendimento caro, né, que vai aí cerca vamos falar, de 200 milhões de reais, então não é um empreendimento fácil de conseguir o recurso, aí vai depender do recurso, né? Se tiver o recurso, Sim. faz a obra aí em 2, 3 anos. Se não tiver, aí vai ficar esperando esse aporte financeiro, né? E agora, com relação ao anel rodoviário, também se encontra em fase de estudo? Aí, não estou te escutando, não estou te ouvindo. Tá, vou falar novamente. Consegue me ouvir agora? Dá um ok. Mas assim, não está conseguindo me ouvir. Ele saiu. Peraí. Gente, a internet não tá boa. Isa, deixe
Obrigada, Zaqueu. Ontem foi meu entrevistado. Já estará aqui conosco. Oi. Oi, voltou. Tá. Essas coisas ainda costumam, às vezes, tirar um pouco o foco, mas agora a sua imagem está melhor, eu acho que vai transcorrer de forma mais clara a live. Gente, peço desculpas, mas depende nem de mim, nem do meu convidado. Mas, como eu estava lhe perguntando, eu queria saber como que está o andamento, né, do estudo de viabilidade para o anel rodoviário de Viçosa. Então, Nessa fase? Sim. o Anel Rodoviário de Viçosa é um projeto que a gente tentou, né, colocar em pauta já desde 2012. Né? Eu fiz questão de falar desse projeto, por quê? Porque é um projeto que a população de Viçosa tem que tomar conhecimento dele e começar a brigar por esse projeto. Porque para Viçosa vai ser um divisor de águas, né, no desenvolvimento da cidade. A cidade hoje, o trânsito é um caos, muita gente que passa dentro do centro da cidade que não precisaria passar, e por outro lado, com a implantação de um anel rodoviário, além de você tirar esse trânsito de dentro do município, você abre outras áreas de desenvolvimento da cidade e da região, né? Você pode ter outros polos, outros vetores de crescimento para a cidade de Viçosa. Então, assim, hoje você tem só pedidos de estudo de viabilidade. Esse projeto, a gente tentou, via DENIT, fazer alguma coisa, porém o Estado absorveu a rodovia BR-120, que é de Viçosa a Ponte Nova, é uma rodovia federal, porém está delegado para o Estado fazer a manutenção. Né? Então, hoje, o DENIT não tem uma rodovia que corta o município, apesar de ter 3 BRs, 3 rodovias federais, mas todas estão com o Estado. Então, eu queria falar um pouquinho desse estudo que nós temos do traçado, que não chega a ser um estudo de viabilidade. Ele é composto por 4 alças, né, esse projeto, de aproximadamente 8 quilômetros cada. Né? Então, vamos falar ali, quem está no Novo Silvestre, pegaria uma alça, quem está chegando no Novo Silvestre, com direção à cidade de Coimbra, de Ubá, para aquela região, ele pegaria uma alça ali no Novo Silvestre e sairia próximo ao aeroporto ali de Viçosa. Tá? Então seria 8 quilômetros que ele não precisaria ir até a Castelo Branco ali e pegar o trevo para poder acessar essa região. Então ele já entraria direto. Uma outra alça sairia do centro de distribuição da Mundial, ali na BR-120, e sairia próximo ali à região do Paraíso, na MG, que eu não recordo o número, que vai de Viçosa para Paula Cândido. Né? Seria uma outra alça de aproximadamente 8 quilômetros. Quem está lá no Paraíso, saindo para Paula Cândido, pegaria uma outra alça e sairia próximo ao Celeiro do Forró, na BR-482, que é coincidente com a 356, na rodovia que liga Viçosa a Porto Firme. E por último, fechando o anel rodoviário, próximo ao Celeiro do Forró, a pessoa pegaria uma outra alça que sairia próximo ao Novo Silvestre, fazendo o anel rodoviário completo aí de 32 quilômetros, uma obra aí que a gente pode falar algo em torno de 100 a 120 milhões de reais, que o projeto custaria cerca de 3 milhões de reais para fazer o projeto, e isso depende de mobilização da população, do prefeito, dos deputados que estão atendendo, que são majoritários aí no município, para poder tocar esse projeto para frente, né? Certo. E o importante desse projeto é justamente desafogar o trânsito da cidade, né? É importante deixar claro que está no estágio Exato. de viabilidade, né? Que precisa de união do poder público e do poder privado, né? Porque vai beneficiar Viçosa e toda a região. Parabéns pela sua iniciativa,
não tem muito tempo, eu vi uma reportagem no jornal local falando sobre esse estudo, né? Eu espero aí que as pessoas que estão ouvindo, né, a live se sensibilizem com essa causa. E eu queria também que você falasse sobre a BR-381, que liga o Espírito Santo a São Paulo, que está bem entre as suas atribuições. Inclusive, você faz semanalmente, né, visitas com o poder fiscalizatório do DENIT nessa obra que vai duplicar, que este ano, inclusive, você já entregou 26 quilômetros de pista dupla. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto. Esse projeto é um projeto do governo federal, no caso do DENIT, para intervenção de Belo Horizonte a Governador Valadares, né? Em toda a extensão norte da 381, que perfazem 300 quilômetros, e o DENIT encontrou, é muito complicado fazer obra nessa região, a topografia é muito complicada, muito problema de desapropriação, problemas ambientais, enfim, interferências com tubulação de gás, interferência com CEMIG, enfim, problemas dos mais diversos. E o DENIT, após revisão dos projetos, conseguiu licitar 2 lotes de obra, né, que é um lote mais próximo a Ipatinga, ali na região de Antônio Dias, de 28 quilômetros, e o outro lote próximo a Caeté, de 37 quilômetros. E eu estou acumulando a função de superintendente aqui no estado do Rio de Janeiro e fiscal desses 2 lotes de obra lá na 381. E esse ano nós já entregamos 26 quilômetros de pista duplicada. Então, essa obra ela já caminha mais para o final. Nós devemos entregar o lote 7 no mês de setembro, os 37 quilômetros, e o lote 3.1, próximo a Antônio Dias e Ipatinga, em torno aí de novembro, final de novembro, a gente deve estar entregando a pista dupla para a população. Só nesse lote 3.1 são 4 túneis, tá? No lote 7 entregamos agora há 15 dias, 20 dias atrás, um viaduto de 600 metros, tá? Que cortou uma curva de 1,2 km. Então, hoje é a rodovia que mais mata no país, e o DENIT, através do Ministério da Infraestrutura, com apoio do ministro Tarcísio, capitaneado aí pelo ministro Tarcísio, está muito empenhado em mudar esse cenário, né? E provavelmente, após a entrega desses 2 lotes, essa rodovia deve ser concedida e a conclusão da duplicação ficar a cargo da iniciativa privada. Em breve teremos novidades, né, Robson? Eu queria que você também discorresse um pouco sobre essa recente visita à cidade de Barra Mansa, interior do estado do Rio, onde você está acompanhando as obras do pátio de manobras. Qual o andamento da obra? Como é que está sendo feita toda essa estrutura que vai beneficiar essa cidade que eu tanto amo? Sim. É bom só falar um pouquinho, né, que a missão institucional do DENIT aí, ela não é só na área rodoviária, né? É uma autarquia que é multimodal, né? Trabalha também com a parte ferroviária e aquaviária também, a parte de manutenção, operação, construção, enfim. E as obras no pátio Barra Mansa visam dar mais mobilidade, né, para a cidade. Foi feita uma adequação do pátio de manobra. Nós estamos entregando agora, no mês de agosto, 22 casas populares, né, de 2 pavimentos, uns sobrados, né, para poder reassentar uma população que estava muito próxima ali da linha férrea, na área que a gente chama área operacional da ferrovia, lá operada pela MRS. Então a gente vamos inaugurar agora em agosto, e final de agosto, começo de setembro, a gente já conclui o pátio de manobra, né? E em Barra Mansa ainda temos as obras remanescentes dos viadutos, que a gente vai licitar esse ano ainda, com investimento de mais 8 milhões de reais, né? Investimento total de mais de 20 milhões nessa fase de obra agora.
E muitas vezes as pessoas, né, você bem falou com muita propriedade que o DENIT tem outras atribuições, não só as rodovias. Eu queria que você falasse sobre como que está o andamento das ferrovias, visto que ferrovia é um transporte, né, que o custo-benefício dele é muito menor do que o rodoviário. Se você tem algum projeto para revitalização da malha ferroviária no Brasil, ou mesmo no estado do Rio, que é onde você está lotado atualmente. Sim, eu vou falar pelo DENIT, né? No caso, eu estou trabalhando agora com essa parte ferroviária em Barra Mansa, mas o ministro Tarcísio, ele é muito enfático em colocar a sua posição, a posição do governo Jair Bolsonaro de equilibrar a matriz de transporte, né? E então tá sendo dado muita atenção à parte ferroviária e à parte hidroviária também. Então, ferrovias a gente tem aí hoje uma ferrovia de integração oeste-leste, né, a FIOL, que vai de Barreiras a Ilhéus, né, pega do entroncamento com a Norte-Sul até Ilhéus, liga toda aquela região do Matopiba, que chama, né, que é a região da Maranhão, Tocantins, do Piauí e Bahia, né, a divisa entre esses estados, que é uma área de muita produção de soja. Então ligando toda essa área aí com o Porto de Ilhéus. Essa obra hoje está com mais de 1.000 funcionários tocando e logo, logo o DENIT vai entregar essa ferrovia. Nós retomamos também a construção da Transnordestina, né, lá mais no Nordeste, que liga aos portos lá de Suape, de Porto Suape, e depois eu vou lembrar o nome do outro porto. A Ferrogrão também está na pauta, Ferrovia Norte-Sul. O governo está dando uma atenção muito grande também. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e o Brasil, assim, se tem um setor do Brasil que vai bem, é o setor de infraestrutura, tá? O governo recentemente agora concluiu a BR-163 depois de 47 anos de obra. Só nisso aí já deu um impacto do frete de 26%, tá? De barateamento no frete. Então assim, tem obras de grande porte em todos os estados. Hoje mesmo o DENIT deu ordem de serviço para a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Então, assim, um governo que está trabalhando muito, muito focado e trazendo recursos da iniciativa privada para complementar o investimento público. Tá? Só novidades boas. Que Deus te abençoe e vida longa no trabalho. E com relação à rodovia 040, né, que passa por estado de Goiás, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, você tem alguma novidade acerca dessa rodovia? Muitas vezes, né, o transporte rodoviário, ele é muito criticado pelas rodovias não terem estrutura adequada, fazem muita comparação com outros países. Você tem algo a dizer sobre a BR-040, essa importante rodovia nacional? Olha, a BR-040, a gente está com uma obra agora em Petrópolis, né, que é na Estrada União Indústria, que é onde passava a antiga BR-040. Nós estamos com investimento agora desde de Petrópolis até Pedro do Rio, passando por Itaipava. São 26 quilômetros de restauração, execução de cortinas atirantadas, né, e pontos de ônibus, um projeto bem completo para Petrópolis e da ordem de 40 milhões, onde a gente deve executar esse ano cerca de 20 milhões dessa obra, né, metade dessa restauração esse ano. Né. E a 040 como um todo, ela é uma rodovia que liga a capital federal, Brasília, e até o Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte. E nós podemos ter alguma alteração aí na questão das concessões, tá? A Rio Juiz de Fora está entregando a concessão agora em fevereiro de 2021, deve ficar a cargo do DENIT aí por um ano, até fazer outra concessão. E então, assim, o DENIT está preparado já para receber essa rodovia. Tivemos até uma reunião agora recente com a NTT e com a Concer, que é a concessionária. Mas estamos atentos, né? Uma rodovia importante que hoje está bem cuidada, vamos dizer. Nós temos problema na descida da serra ali de Petrópolis, algum trecho que tá ruim, mas assim, nada que atrapalhe
o trânsito aí de mercadorias e de passageiros. Né? Sim, e recentemente eu estive em Petrópolis. A meu ver, a estrada está impecável e eu acredito que só tende a melhorar com a sua gestão agora, frente ao DENIT. Eu queria que você discorresse também sobre as suas perspectivas rodoviária e ferroviária também. Frente ao DENIT, você falou que o setor de infraestrutura não está sendo, né, tão prejudicado nesse atual cenário. Quais que são as suas perspectivas? Peraí, eu gostaria que você repetisse, porque cortou um pouquinho. Sem problema. Você disse, né, no transcorrer da live, que o setor de infraestrutura no Brasil não está passando por tantos intempéries no sentido, né, da pandemia. Quais que são as suas perspectivas frente ao DENIT? Como é que você considera o cenário pós-pandemia no que tange às atribuições do DENIT? Não está passando assim um momento tão grave como outros setores, né? Porque o setor de transporte, o setor de infraestrutura, ele é essencial para fazer medicamentos chegar, fazer alimentos chegarem, mantimentos, transporte de pessoal, transporte de equipamentos, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, é uma atividade essencial que o governo Jair Bolsonaro colocou desde o início para a gente, para não parar, né? Tomar todos os cuidados que a gente vem tomando nos nossos canteiros de obra, tá? Com relação à prevenção, ao uso de EPI, que o uso de EPI na construção civil já era uma praxe, né? E a gente só fez aumentar esse controle, principalmente nos nossos refeitórios, né? Na questão de transporte do nosso pessoal também. Mas a retomada do crescimento do país passa necessariamente por investimentos em infraestrutura. Então, o ministro Tarcísio colocou muito bem para a gente que esses investimentos do setor público, eles devem aumentar, tá, em infraestrutura. Recentemente, a taxa de juros Selic, ela veio 2,25, para você ter uma ideia, cada percentual que a taxa Selic abaixa nos dá uma economia aí no pagamento de juros da dívida de cerca de 25 bilhões, né? E a gente está falando aí de execução anual aí de DENIT, Ministério da Infraestrutura, de uma forma geral, em torno de 8 a 10 bilhões, isso deve se elevar aí para 14, então assim, é um cenário muito promissor, nós temos atraído muito capital externo, né, pela desvalorização da nossa moeda e pela segurança jurídica que o país tem passado para esses investidores. Então o cenário é muito promissor e a gente está muito confiante, né, nós somos muito otimistas. Cheguei no Rio de Janeiro agora, mas já estamos com a carteira de projetos para apresentar para o ministro e para a bancada federal aí da ordem de 300 milhões. E nós estamos muito otimistas mesmo com o país e com o setor de infraestrutura que realmente vai ser o carro-chefe aí para a retomada do crescimento do país e retomada da geração de empregos. E eu queria que você falasse, né, de um projeto que você está à frente, na verdade, um estudo de viabilidade de ligar Leopoldina a Arraial do Cabo. Em que situação encontra-se esse estudo de viabilidade? Esse estudo de viabilidade a gente está pedindo agora, tá, aqui no estado do Rio de Janeiro. A BR-120, ela sai lá de Araçuaí, no norte de Minas, e vai até Arraial do Cabo. Só que ali, quando passa a Leopoldina, ela é só no papel, ela é só projetada, como eu falei da BR-356 de Mariana Porto Firme, né? Então nós vamos entrar agora com estudo de viabilidade. O que acontece? O mineiro, aí, principalmente morador da Zona da Mata, quando ele quer acessar a região dos lagos em Cabo Frio, Arraial do Cabo, o que ele faz? Ou ele tem que descer até o Rio de Janeiro para poder depois subir a Via Lagos
e sair em Búzios ali, Cabo Frio, ou ele tem que ir a BR-356, descer a Itaperuna, depois Campos, depois Macaé, Rio das Ostras e acessar Cabo Frio, né? Então essa é uma rodovia que vai ligar a zona da Mata Mineira direto com Cabo Frio, com Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia. Então é um pedido de estudo de viabilidade que a gente está entrando, uma implantação de 200 quilômetros de rodovia, não é fácil, mas a gente tem que começar a colocar esses projetos que são tão benéficos à nossa população, já tem que colocar na pauta para ele pegar uma fila natural de projetos, né, para sair daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10 anos. Né? A gente tem que começar a plantar agora para essa geração que vai vir e nós fazemos parte de uma geração que a gente não pode ter como uma geração perdida. A gente tem que acreditar nos projetos e fazer nossa parte e contribuir com o desenvolvimento da nossa região e do país como um todo. E o seu trabalho está valorizando muito, né, a região da qual você, se eu não me engano, você nasceu em Porto Firme, estudou aqui em Viçosa, né, nós somos contemporâneos, e é muito importante ter pessoas da sua competência trazendo bons projetos, né, e boas ações para a cidade de Viçosa, né, região, Porto Firme, e você tem algumas considerações, possibilidades que você está tendo frente à boa aceitação por parte do governo federal, né, do ministro Tarcísio, que está realmente trabalhando com afinco no sentido de desenvolver a malha rodoviária, né, e as atribuições do DENIT como um todo? Não sei se você conseguiu me ouvir. Não, perdi um pouco agora. Não tem problema não. A minha pergunta é justamente sobre os projetos que estão por vir. Quais as novidades que você pode estar compartilhando conosco sobre as atribuições do DENIT aqui na região, não só aqui, mas no estado do Rio? Quais são as suas futuras ações para fomentar o desenvolvimento através do sistema rodoviário, ferroviário e aquaviário, né? Que são as atribuições do órgão. Isso. Eu vou começar aqui pela BR-356, no estado do Rio. Nós vamos lançar um edital agora para a construção do contorno rodoviário de Itaperuna. É uma obra de 15 quilômetros que vai consumir aí mais ou menos 60, 70 milhões de reais. Mais abaixo, de Campos a São João da Barra, a gente está esperando que o estudo de viabilidade dê viabilidade para duplicação, né, porque liga Campos ao Porto do Açu, que é um importante escoamento, né, um porto de importante escoamento, e é uma região que no verão o fluxo de veículos é muito grande. Então a gente espera lançar o edital dessa duplicação. Recentemente eu tive, né, reunido com os prefeitos de Itaperuna, Italva e São João da Barra, onde a gente está fazendo obras de restauração nesses municípios, nas travessias urbanas, né. Temos essa obra de Petrópolis que a gente tem muito foco aí de terminar no ano que vem, essa restaura da estrada União Indústria. A BR-101 para Angra é uma BR que a gente tem muito problema de encosta, né, de queda de barreira, de deslizamento de terra. Então nós estamos com um projeto agora só para contenção, né, para manutenção dessas contenções, projeto de cortinas atirantadas para resguardar mesmo o leito da rodovia, segurança ao usuário, né, sempre. Implantação, além dessa BR-120, nós temos ainda uma ideia de incorporar a RJ-155, que é coincidente com a BR-494, que é onde passa todo o combustível para Angra 3, combustível nuclear. Então é uma rodovia estratégica para o governo federal, que a gente também está agora fazendo essa viabilidade para a retomada dessa rodovia, e uma obra inacabada, que essa talvez seja o foco principal do DENIT do estado do Rio de Janeiro, que é Manilha Santa Guilhermina, que é o arco metropolitano,
é uma parte do arco, né, que é na região de Magé, que é uma obra que está abandonada há anos, que a gente tem um foco muito grande para retomar. Já estamos em tratativas aí para retomar essa obra. E, no mais é isso, concluir as obras de Barra Mansa, lá do ferroviário, entregar para a população as casas onde vão ser reassentadas. E eu pessoalmente também, como fiscal na BR-381 Minas, eu quero muito entregar a obra pronta e estar, né, presente nessa inauguração que é tão importante, e tão muito importante para a população e importante para mim também, né, enquanto profissional, para o meu currículo. Então eu estou muito empenhado nisso aí. Até estou perdendo tempo com a minha família, né? Às vezes, muitas vezes, sábado e domingo eu estou na obra, não estou parando. A gente acompanha o ritmo do ministro, né? Do Tarcísio, que é um ritmo aí de trator mesmo, um cara fantástico. General Santos Filho também, que nos motiva a cada dia, que é o diretor-geral do DENIT. Então nós estamos na mesma linha aí de trabalho e lutando para um país melhor, gerar emprego, gerar riqueza, gerar melhoria na nossa malha rodoviária, e é isso que a gente espera. Ô, Robson, eu queria te perguntar se você sabe de algum dados estatísticos nessa pandemia de ter diminuído o número de acidentes, né, e o número de profissionais fiscalizando, no sentido que uma das atribuições do DENIT é justamente fiscalizar os transportes que estão passando com alta carga, né, com excesso de carga. Você tem algum dado estatístico que você possa compartilhar conosco? Olha, eu não tenho assim muito esses dados, mas com certeza nós tivemos uma diminuição no fluxo, né, no trânsito das rodovias. Para quem viaja sabe que está menor, né? Agora, nas últimas semanas aí está tendo uma tendência a retomar, mas o trânsito pesado, inclusive algumas balanças a gente teve que paralisar, tá? Por 30, 60 dias, por conta de exposição dos nossos agentes, né? Então a gente achou por bem paralisar, mas a retomada já está marcada para daqui a um mês, dia 23 de julho. A retomada dessas balanças são balanças móveis, tá? Que elas transitam em diversas rodovias, são contratos de balanças móveis. Então, eu acredito que diminuiu pela diminuição do tráfego em si. Interessante, essas balanças, elas se encontram no estado do Rio ou você tem ciência de ter em outras localidades? Não, tem várias localidades, né? Essas balanças elas são importantíssimas para controle do excesso de carga nas rodovias, né? Porque o excesso de carga ele é muito prejudicial ao pavimento, né? Você tem uma deteriorização acelerada do pavimento, ele causa o excesso de peso pode causar acidentes, né? Com caminhões que não estão com manutenção em dia, e caminhões foram projetados para um peso e ele levando um peso maior, então o risco de acidente aumenta. Enfim, é muito prejudicial. Então esse controle de peso é uma dos focos também, um do foco aí do DENIT, para poder dar mais vida para as rodovias. Robson, nós já estamos chegando ao fim da live. Queria agradecer imensamente o compartilhamento de um conteúdo tão importante, parabenizá-lo pelo importante trabalho que você vem desenvolvendo ao longo da sua carreira. Paz e luz para você e toda a família. Peço desculpas pela internet, pessoal, não ficou assim 100%, mas eu gostaria de estar adiando essa live, porque eu sei que o Robson tem outras atribuições, né? E ele se programou com tanta dedicação para compartilhar o conteúdo conosco. Mais uma vez, Robson, muito obrigada. Inclusive, eu estou no meu trabalho agora. Estou no trabalho que eu preparei a minha sala de videoconferência. Infelizmente não consegui, tive que vir para o celular. Né? Não, mas isso que faz a gente acreditar que o mundo precisa de pessoas dedicadas assim como você, né? Um convite assim que eu fiz
com todo, né, com toda empolgação para conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? A gente já não se encontra há muito tempo, mas enfim, eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira, paz e luz. Pessoal, queria agradecer a todos que se fizeram presentes na live. E lembrando que amanhã eu vou receber a Marinês Alquerre, que ela é presidente do Rotary Club de Viçosa, vai ser às 19 horas. E para quem perdeu algum conteúdo da live, ela vai estar disponível no meu IGTV e em breve no meu canal do YouTube, que eu vou fazer o upload. Robson, se você puder fazer suas considerações finais e, caso queira, deixar uma mensagem de carinho e de alento para as pessoas que estão nos assistindo, né, minimizar um pouco esse momento tão delicado e tenebroso que a população mundial se encontra. Eu acho que assim, primeiro agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando aqui dos nossos projetos, mandar um abraço aí especial para a população de Viçosa, né, que eu vivi uma boa parte da minha vida aí, né, no meu início de trajetória foi em Viçosa, e eu espero que essa fase passe, né, mais rapidamente, e dizer que a gente está trabalhando muito, e que, mais uma vez, falar que o setor de infraestrutura é um setor responsável, vai ser o setor responsável pela retomada do crescimento, pela retomada dos empregos no país, né? E nós estamos muito empenhados nisso aí, e dar essa resposta para a população e para o Brasil. Tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha uma ótima noite, gente. Obrigada pela presença. Robson, mais uma vez, paz e luz, tudo de bom. Vou encerrar aqui, gente. Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Até. Bom trabalho.